Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. O governo adia anúncio do Plano Safra e frustra expectativas do agronegócio. Dinamarca cria o primeiro imposto do mundo para gases emitidos por animais. O país quer inspirar outros países mundo afora. E será que essa moda vai pegar aqui no Brasil? Você vai ver também uma análise completa sobre o primeiro debate entre Donald Trump e Biden e o que muda a partir de agora na disputa eleitoral dos Estados Unidos. No Hora H do Agro de hoje tem tudo isso, tem muito mais. A gente já está no ar. O governo adiou o anúncio do Plano Safra, que é a principal política pública voltada para o setor agro. O plano estava previsto para ser anunciado na quarta-feira, dia 25 de junho, e agora está programado para o dia 3 de julho. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o atraso ocorreu porque o governo precisava de tempo para preparar o evento. A notícia frustrou o agronegócio, que aguardava o anúncio do volume de recursos e taxas de juros para essa semana que terminou. Tradicionalmente, o Plano Safra entra em vigor dia 1º de julho e desta vez ele será anunciado depois, o que deverá impactar na chegada dos recursos aos bancos. A Frente Parlamentar da Agropecuária lamentou profundamente o adiamento do Plano Safra. Em comunicado oficial, a bancada do agro no Congresso disse que a medida demonstra desorganização e ineficiência por parte do governo federal. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, justificou o atraso no anúncio do Plano Safra. Vamos conferir. Temos um compromisso muito rígido do presidente Lula com o teto de gastos. O Plano Safra, em função desse compromisso de ter uma equação equilibrada do orçamento público, as subvenções de taxas de juros e apoio ao seguro rural, está requerendo um detalhamento mais profundo. Então, nós decidimos que não precisamos nos antecipar. O Safra atual vence o período de vigência dele no próximo domingo, dia 30. Então, nada demais. Vamos saber se não é nada demais, como disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Para essa conversa, vamos ouvir um ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, que já está conosco. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Kellen. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia. Daqui a pouquinho vai se juntar a nós o Rafael Cortes, que também é analista de política da Tendências Consultoria, e ele vai analisar detalhes desse adiamento do Plano Safra. Agora a gente vai focar em você, Guilherme, que tem essa expertise em agronegócio. E a minha pergunta é, não é nada demais atrasar o anúncio do Plano Safra, como disse o ministro da Agricultura? Eu pergunto isso porque tradicionalmente, o Plano Safra passa a vigorar dia 1º de julho e desta vez ele será anunciado dia 3 de julho, ou seja, com um atraso em relação ao calendário tradicional. Por que isso importa? Bom, Kellen, eu acho que já indo direto a esse ponto, de fato, não é um prejuízo, uma questão extremamente de vida ou morte nesse caso, tá? As propostas já chegam nos bancos, né, de forma antecipada, estão lá esperando, né, aguardando todo esse processo da liberação, né, das taxas, das subvenções, né, que precisam passar antes, a gente tem que lembrar, por uma reunião do Conselho Monetário Nacional, antes de ser instruído para todo o sistema financeiro. Então, de fato, a gente tem que atenuar, claro que gera uma expectativa, né? Essa já não foi a primeira vez em que o plano foi adiado, né? E que adentrou julho, se eu não me engano, 2008, 2009, já houve uma postergação, e é claro que assim, tem que monitorar, e é de se esperar que, pelo menos, aí, assim que for feito o anúncio, né, você já esteja
com o sistema já todo bem programado para poder aí sim dar vazão às propostas. Então, a questão gera realmente essa expectativa. Se ele realmente atrasar demais, é um problema, porque você começa aí a comprometer todo o fluxo de insumos, de compras que você precisa para a próxima. Aí essa ansiedade, né, que mostra aí realmente um compromisso aí de fazer com que a nossa produção se sustente da forma como a gente sempre deseja. Você foi secretário de Política Agrícola, ou seja, é um dos cargos mais importantes, o mais importante do Ministério da Agricultura, logo depois do ministro, porque é quem define, quem monta essa estratégia de financiamento rural, dos recursos, taxas de juros, faz contas. E você acaba de me dizer que não é nada tão grave, porque as propostas já chegaram no banco e estão aguardando a taxa. O que eu ouvi dos produtores rurais, Guilherme, é que uma semana de atraso na chegada dessas orientações aos bancos pode significar uma semana a mais de atraso na chegada do dinheiro até as mãos dos agricultores e gerar uma bola de neve negativa, até para negociação de insumos, pagamento de alguma comercialização. Esse é um ponto importante, na sua opinião? Importante, foi como eu comentei, né? A cada semana de atraso, ele começa realmente a criar esse problema, inclusive para você poder comprar, né, todos os insumos necessários para o preparo. E aí a gente tem uma questão de logística de entrega, né? Então, eu não vou dizer que não é realmente assim, não é deixar de ter um problema, mas eu diria que dentro dessa semana, como você já tem propostas ingressantes, eu diria que aí é o sistema. A gente sabe que o nosso sistema financeiro tem uma agilidade, né? Muitos produtores já têm histórico de crédito, então essa coisa tende a ser bem resolvida. Agora, o que não pode é realmente adentrar para meados de julho ou ir mais para frente, porque aí realmente está certo, você começa a comprometer muito esse início e pode ter problema depois de entrega ou inabilidade de você ter o produto, os insumos na hora correta para iniciar o plantio. Muito bem, vamos chamar para essa conversa o Rafael Cortes, que é analista político da Tendências Consultoria. Rafael, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro e eu já começo te fazendo uma pergunta. O governo não priorizou o Plano Safra e por isso não deu tempo e teve que mudar a data. Que sinais políticos isso nos dá? Olá, Kelly. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante para o agro e, no limite, para a própria economia brasileira. Mas eu não diria que é uma leitura de não prioridade do Plano Safra, eu diria mais que é um reflexo dos dilemas orçamentários que o governo vem apresentando, né? O governo tem uma série de problemas no campo orçamentário, a gente tem visto em paralelo a essa discussão mais voltada para o agro, as dificuldades que o governo encontra, seja para 2024, seja já pensando em 2025, de equilibrar os gastos, né? Nós estamos falando aqui do governo conseguir cumprir metas fiscais, a gente tem visto o dólar cada vez mais desvalorizado, uma boa parte dessa desvalorização tem a ver com essa crise na política fiscal, e esse é o grande problema do governo. E aí as manifestações desse problema vão aparecendo, como apareceu no caso do Plano Safra, que é basicamente que vão fazer com que o programa caiba no orçamento, dialogue com outras pastas. Então eu diria que é mais um reflexo de um problema de governança mais geral do governo que passa pela questão política e pelo tratamento do tema fiscal. Interessante. Então, na visão do Rafael, não é uma questão de priorização, é uma questão de orçamento. Isso vai em linha com algum sinal que você, Guilherme, já nos deu na sua primeira fala. Vamos acrescentar um outro elemento nessa conversa. A Agência Estado divulgou nesta semana que o volume de recursos do Plano Safra deve ficar em cerca de 470 bilhões de reais. Isso, se confirmado no anúncio do próximo dia 3, vai ser 95 bilhões a menos do que a CNA, que é a confederação que representa agricultores, pediu ao governo. Se essa informação se confirma, Guilherme, a gente tem um volume de recursos abaixo do que foi pedido pelo setor. Esse volume será suficiente? E as constantes falas do governo sobre questão fiscal e taxa de juros livres podem indicar, numa outra vertente, menos volume com taxa de juros subsidiada?
Kellen, exatamente, eu acho que o Rafael deixou muito bem colocado. Você sabe que quando o secretário teve realmente esse problema de restrição orçamentária, esse é o grande problema. Né? Você pensando em termos de volume, eu diria que no primeiro momento a gente tem que ver o quanto que vai ser destinado para custeio versus investimento, né? Sabendo que agora, você vendo a situação do setor, por mais que já tenham sinais aí de desaceleração do custo dos insumos, né? Você ainda tem os produtores passando uma safra aí bastante apertada em termos de margem. Então, em termos de investimento, né, se de repente eles tiverem talvez reduzido um pouco aí o volume de investimento, eu diria que talvez isso não vá afetar tanto a demanda. É importante que tenha agora, nesse momento, bastante volume para o custeio da safra. E lembrando que, com relação à taxa de juros, isso vai estar realmente restrito com relação aí à definição do orçamento. Nessa notícia falou-se também que haveria, acho que em torno de um crescimento para 16 bilhões, né, de subvenção à taxa de juros, o que é um aumento considerável. Imagine a luta que tenha sido isso com o pessoal do orçamento, mas mostra pelo menos um aceno que continuará havendo recursos irrigando. Infelizmente, abaixo do que o setor necessita, mas a gente tem que ver a qualidade, como é que vai estar distribuído esses recursos. A gente volta a falar com você já para tentar antecipar taxas de juros com base na experiência que você tem enquanto formulador do Plano Safra, Guilherme. Rafael, você dizia para a gente que o problema não é de priorização, é um problema de orçamento. Você acompanha os bastidores da política e tem visto que a relação entre o Lula e o agro, em alguns momentos, ela aparece como uma relação antagônica, seja em relação ao fracassado leilão do arroz, seja em relação à medida provisória que gerava uma taxação indireta das exportações e agora, mais recentemente, com um atraso no anúncio do Plano Safra. Esses são sinais de uma relação que está azedando e que pode culminar com um Plano Safra mais magro, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não é que não tem nada a ver, acho que naturalmente tem sempre uma questão política envolvendo onde você vai gastar o recurso escasso ou de quem você vai tributar numa agenda, por exemplo, de recuperação fiscal. Então, de alguma maneira, essas questões estão colocadas. Aqui eu só não acho que é o objetivo do governo olhar para o Plano Safra pensando em 2000, nessa transição 24-25, e olhar e vamos dizer, olha, nós vamos querer passar o facão no plano porque a gente não enxerga a importância que o plano tem. Acho que o governo é bem consciente da importância, né? O agro é um setor bastante organizado, é um setor responsável, grosso modo, né? Vou exagerar um pouco aqui na tinta, só para reforçar a argumentação, é quem gera superávit da balança comercial, né? Fundamentalmente. E isso contribui para várias questões econômicas que o governo é bem consciente. O problema, Kellen, é que, de fato, o governo está com um problemão na arena fiscal. Vamos, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, o governo tinha prometido, entre aspas, entregar meta de primário zero, né, logo para esse horizonte de 2024. Não vai fazer, né? Não vai fazer, adiou essa meta. Isso fez com que o mercado já começasse a tomar de novo precificação de risco maior. O Banco Central já alterou a sua sinalização em termos de taxa de juros. O Guilherme, vocês comentaram da questão dos juros. Do ponto de vista da taxa Selic, a taxa neutra, num cenário de estabilidade no melhor das hipóteses, pelo menos pensando nesse restante de final do ano. Se o governo não estancar essa questão fiscal, a gente provavelmente vai ficar com esse câmbio rodando nesses patamares que a gente está vendo agora. Né? Sobretudo enquanto os Estados Unidos não mexerem no juro lá fora. Então, o governo não sabe o que fazer. Né? Então, tentou a MP da PiscoFins, está tentando não fazer a desoneração da folha de pagamentos, está tentando essa agenda de recuperação fiscal, mas não consegue. E aí os programas que demandam investimentos volumosos acabam sentindo, um mais ou menos, essa situação do governo não tendo base política para fazer a estratégia que a equipe econômica desejaria, e aí as implicações estão aparecendo cada vez mais nesse equilíbrio macroeconômico, em particular na desvalorização da taxa de câmbio.
Excelente o ponto que você traz, porque conecta muito com o ambiente que a gente precisa entender ao nosso redor para projetar o que vai ser esse plano safra. O Rafael Guilherme acabou de sinalizar o desafio fiscal, a valorização ou depreciação do real em relação ao dólar e, mais recentemente, o fim do ciclo de corte da Selic. Quando a gente vai falar de plano safra, você, enquanto ex-secretário de Política Agrícola, a gente olha para taxa Selic que tem hoje e a que estava o ano passado. Hoje está mais baixa do que há um ano atrás. Só que o horizonte começa a dar sinais de que essa taxa pode até voltar a subir. Isso, na prática, implica na decisão do governo de quanto ele pode subsidiar o juro, não implica? Com essa pergunta, a minha resposta desejada é que você nos diga qual é o horizonte de taxa de juro que você está enxergando para esse plano do dia 3. Esse é o ponto, exatamente, Kellen, que eu não vejo espaço para mexer muito na taxa de juros esperada aí para a agricultura, os médios produtores e os demais, né? Justamente por isso, eu lembro muito bem no Plano Safra 2022-2023, né? A gente estava naquele momento de aceleração muito forte da taxa Selic. E, como o Rafael disse, né, há, exatamente pensando aí, há uma tendência de estabilidade a, quem sabe, até subir, dependendo de como for a evolução desses gastos do governo. E aí, realmente, ao orçamento, acredito que tenha sido muito esse embate, né, que tenha atrasado, inclusive, o anúncio, né, aquela intenção de realmente ter um plano robusto da ordem de 520 bilhões, como estava sendo o anseio do setor, que isso realmente não pôde se concretizar e foi feito o que dava para fazer com as expectativas que eles devem estar trabalhando, né, e com a limitação de orçamento que existe hoje, pelo fato do plano, como a gente também já vivenciou isso, né, de ser definido aí no meio do ano, né? Então você já tem praticamente todas as despesas orçamentárias já bem conduzidas. Então realmente é um desgaste, é uma luta, né, para você poder conseguir mais recursos e, com isso, ampliar o volume do plano. Ou seja, o que você está dizendo, em outras palavras, se eu entendi bem, é que não há espaço para uma mudança significativa no patamar de taxa de juros subsidiado do Plano Safra, e deve ficar muito semelhante ao do ano passado, dado o cenário macroeconômico que a gente tem. Essa é a sua conclusão? Sim. Sim. Ok. E, inclusive, vendo na questão do volume de recursos, né, que foi destinado para o Pronaf, inclusive, houve um aumento abaixo do esperado, né? Falava-se do Pronaf em torno de 100 bi, o anúncio ontem, não um anúncio, mas a entrevista que o ministro deu, vai ficar aí em torno de 70 e poucos bilhões. Então, mostra que aí deve ter sido feito um esforço, né, para fazer aquele exercício de taxa de juros versus volume de recursos disponível para as outras categorias dos produtores. Muito bem. Esse ambiente aqui de debate em que a gente analisa a condição política, a condição macroeconômica e os efeitos colaterais nas políticas públicas voltadas ao agro, nos levam a uma questão, Rafael, que você trouxe ainda no começo da sua participação. Você frisou o desafio fiscal que o governo Lula está enfrentando e também deu sinais de que essa política atual está buscando formas de arrecadar para ajudar a aliviar esse desafio. Citou, por exemplo, a medida provisória recentemente chamada de MP do fim do mundo. Na prática, esse governo, que é mais inchado, que é mais gastador, ele vai precisar arrecadar mais para essa conta fechar, o que quer dizer que a gente não vai escapar da criação ou majoração de impostos que podem, inclusive, recair sobre o agro? Não, ao menos que se implemente um programa de revisão dos gastos, né? A tendência é sair pela receita, né? O gasto é travado por questões políticos eleitorais, ninguém quer fazer corte de gastos em ano eleitoral em rubricas como saúde, educação, enfim, isso tem um custo político grande. Então, sem esse programa, né, de revisão de gastos, a saída para fechar as contas é pela receita. Ou corta gasto ou aumenta a receita, né? A receita tem esse problema político, quase sempre precisa de PEC, de emenda constitucional, de 3/5, enfim, não é um custo baixo.
então vem pela saída da receita, que, aliás, era o que o governo se propôs com o novo arcabouço fiscal, né? Quando o governo criou a nova regra fiscal, o seu funcionamento já estava implícito um aumento real das despesas, né? A equipe econômica argumenta que o que ela está fazendo, na verdade, é colocar a receita como porcentagem do PIB no início do mandato. Ela argumenta que tiveram várias decisões judiciais que reduziram a arrecadação do governo federal e o que ela está tentando fazer é jogar essa receita como porcentagem do PIB ali em torno de 19,5% do PIB. Mais ou menos isso, né? É isso que eles estão chamando de recuperação fiscal. Por isso que o ministro Haddad até insiste em não falar em criação de novo tributo, né? Ele insiste no termo recuperação fiscal. Mas, de toda sorte, é uma saída pela receita. E aí volta o problema político, Kellen, que eu imagino que o Guilherme também esteja acompanhando muito de perto. Enfim, né? Esses são os dilemas de quem mexe e faz política pública, como a experiência dele bem mostrou. Se vai ter apoio a essa agenda. Porque o que aconteceu em 2024? Esse apoio que já era muito difícil, né? Passou com muita dificuldade, tributação de offshore, de fundos exclusivos, uma série de medidas que o governo tomou ano passado. Em 24, ele não está conseguindo ganhar nada. Ele não está conseguindo gerar nenhuma nova arrecadação. Conseguiu agora, no caso das compras online, enfim, mas também muito voltada à desoneração. E aí a gente volta a estaca zero. Se o governo não tiver força, câmbio depreciado, taxa de juros para cima. Se o governo não conseguir algum sucesso, a gente pode voltar a ter uma flexibilização da Selic. Mas é um dilema político muito espinhoso, Kelly. Muito bem, nós temos 1 minuto para fechar o nosso painel. Quero saber de você, Guilherme, se o recurso que for anunciado com a taxa de juros se mantendo praticamente estável em relação ao último plano safra, o dinheiro vai ser suficiente para as demandas do agro, ou a gente vai ver em 30 dias, como a gente já viu no passado, o esgotamento de várias linhas de crédito. Esse é o cenário base para quem está contando com o plano safra? Corra, porque o dinheiro não vai dar para todo mundo de novo. Bom, também, essa é o novo normal do nosso setor grande e com a falta de recurso do governo, né? Então, nunca vai ter recurso suficiente para atender as demandas do setor. Só para lembrar, geralmente, no máximo, aí, 1/3 da necessidade. Então, realmente, tem que estar, por isso que eles já fazem esse trabalho de antecipar toda a papelada, né? E a questão exatamente do investimento, não vejo também diferença de você esgotar os recursos em pouco tempo, a despeito da taxa de juros, pela forma como ele é distribuído, principalmente através do BNDES. Então, enfim, eu acho que não temos nenhuma surpresa aí. Diria que aí se houver alguma mexida na taxa de juros muito pouco significativa, né? E é o que temos hoje para a gente passar pelo menos esse próximo ano de 2025. Quem sabe em 2026 as coisas mudem um pouco e deem um pouco mais de bons horizontes aí para o setor. Muito bem. Rafael, você deu para a gente uma pista aqui de que a fome por arrecadação, por novas formas de tributos, vai continuar nesse governo. Afinal de contas, a conta fiscal não está fechando e o termômetro está ficando cada vez mais quente ao exemplo do que a gente está vendo com a taxa de câmbio, né? Essa é a mensagem? Preparemos os nossos bolsos porque não há outro caminho no curto prazo? Lamentavelmente essa é a mensagem, Kellen, porque as condições macroeconômicas são muito difíceis, depende de um apoio político que o governo não conseguiu. A isso se soma uma série de equívocos na relação com o Congresso, de tal sorte que o principal gatilho para as condições financeiras, incluindo para o agronegócio, ou eventualmente uma mudança no cenário internacional. A gente não pode se esquecer que a economia brasileira está conectada com o mundo, é um mundo nesse momento que tem dificuldade de reduzir juros, e se o Brasil não fizer nada diferente do que o Guilherme comentou, o mundo passa a ser a variável que pode trazer algum alívio, pensando num cenário mais benéfico. Então, tudo mais constante deve ter queda de juros a partir do final do ano nos Estados Unidos, a depender do volume dessa queda. Isso pode ajudar e ter uma flexibilização das condições financeiras no Brasil, mas não vejo nada muito diferente no horizonte que a gente está pensando conjuntamente aqui
nesse momento. Muito obrigada. Quero agradecer a vocês dois, começando por Guilherme Bastos, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e atualmente coordenador do FGV Agro. Guilherme, seja muito bem-vindo, volte muitas vezes. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria, dizemos o mesmo a você, volte mais vezes. Muito bom tê-lo conosco, Rafael. Obrigado, Kelly. Obrigado ao convite. Prazer falar com você, Guilherme. Fico à disposição para uma próxima. Igualmente, até mais. E vocês viram os nossos convidados falando sobre a importância do cenário internacional para o agro. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar agora, porque nesta semana aconteceu o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden. Temas como imigração, economia e geopolítica estiveram entre as questões abordadas. O debate acontece antes das convenções dos partidos republicano e democrata, que é quando são confirmados oficialmente os candidatos. As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para o próximo dia 5 de novembro. Vamos então para o cenário internacional com quem entende, o diretor da Arco Advice, Tiago de Aragão, que tem todas as informações sobre a eleição dos Estados Unidos e muito mais. Tiago, seja primeiramente muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Da mesma forma, tê-lo conosco, e a gente quer saber quais foram as suas impressões desse primeiro debate que está dando muito o que falar, especialmente nas redes sociais, na internet, repercussão tremenda. O que esse primeiro debate entre Trump e Biden indica sobre a disputa eleitoral, na sua opinião? Olha, aqui em Washington foi o principal assunto do dia e, por exemplo, todo mundo que eu conheço tiveram pelo menos uns 3 ou 4 cafés da manhã diferentes para poder tratar desse assunto com pessoas distintas. Mas uma coisa que é muito importante é o seguinte, a performance do atual presidente Joe Biden foi péssima, foi uma performance que despertou diversos alarmes em cima do Partido Democrata, não que a performance do Trump tenha sido boa, mas acabou que qualquer performance ao lado do que o Biden fez ontem à noite, se sairia, obviamente, melhor. Então, foi algo histórico para os Estados Unidos, de uma forma negativa, porque, primeiro, nenhum deles se sobressaiu, mas o fato de que o Biden ele se comportou muito aquém do esperado foi realmente o ponto que chamou a atenção. Esse é um ponto importante. Você está classificando como péssima a atuação, né, do candidato democrata e disse que isso fez soar vários alarmes entre os representantes do Partido Democratas. Na prática, isso quer dizer que há uma chance de Biden não continuar como o candidato e adversário de Trump nas eleições? Essa possibilidade ela existe, mas essa também não é uma possibilidade que passa pela tomada de decisão de outras pessoas. Acima de tudo, ela é uma tomada de decisão do próprio Biden. E o Partido Democrata ele é muito hierárquico nesse ponto de vista. Eles deixam muito claro que a decisão ela deve partir do Biden. Agora, se nesse exato momento o Biden está recebendo um choque de realidade ou não, isso é algo que nós só vamos saber nas próximas horas e nos próximos dias. Mas o fato é, o Biden ele tem recebido já vários representantes do Partido Democrata, só se fala nisso, e ele teria que compreender que ele não está apto a disputar essa eleição. Esse é um cenário mais provável na sua avaliação? Se sim, quem seria o nome para substituir Biden? Existem várias argumentações muito fortes e bem fundamentadas para os dois lados. Uma delas diz o seguinte, que assim como o discurso, o debate inaugural do Obama em 2012, que o Obama foi considerado mal naquele debate, isso é algo que não perdura numa eleição presidencial. Claro que ontem à noite o Biden ele deu muito combustível para o Trump e para os republicanos utilizarem contra ele. Mas isso não necessariamente quer dizer que é algo recorrente que vai seguir dessa forma até o final. As próprias pesquisas hoje, elas indicam quase um empate, mas é importante lembrar que todas as pesquisas nas últimas 3 eleições estavam categoricamente erradas. Então, a fórmula da atual pesquisa também indica que pode estar errada. Segundo, o Biden, ele, como argumentam os republicanos, ele está incapacitado, ele está muito velho para disputar essa eleição. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é, há uma semana e meia, ele fez discursos normais, bons.
O que não se sabe é a partir de agora. Ele vai oscilar com discursos e falas como as que nós vimos ontem à noite e outras que vão ser mais eloquentes. O que traz é incerteza, e essa incerteza é tudo que o Partido Democrata não quer. Hoje, como a decisão depende do Biden, e ele teria que fazer uma autorreflexão muito profunda, eu diria que a chance é que ele permaneça. Mas nós temos que ver como que isso vai se desenrolar nos próximos dias. Tem um elemento na sua fala, quando compara com Obama, né, sobre eventualmente uma melhora de performance do Biden daqui para frente, e aí eu gostaria de provocá-lo em relação à idade do Biden. Ele está com mais de 80 anos e essas fragilidades, para chamarmos assim, na participação dele no debate, podem estar muito associadas a idade que ele tem, a sua questão de saúde. Esse é um elemento objetivo que pode fazer com que essa mudança de performance não aconteça na sua avaliação? E segundo, se essas sombras que estão pairando sobre a candidatura de Biden também estão pairando sobre a candidatura de Trump, já que ele tem alguns processos judiciais para serem enfrentados pela frente. Bom, no caso do Trump não, porque o Trump ele é basicamente o dono do Partido Republicano. Então, isso garante numa posição de absoluto controle de tudo aquilo que ocorre dentro do Partido Republicano. Na do Biden, sim. Esse problema ele já foi discutido nos últimos meses e ele é recorrente. Todas as vezes que existe alguma oscilação nas pesquisas, esse tema volta em Washington. Tem um restaurante aqui perto e tem um bar aqui perto chamado Off the Record, que é onde todos os assessores parlamentares, eles vão à noite para confraternizar, e ali é o lugar onde se escuta muitas coisas. E todas as vezes, logo depois de algum equívoco do Biden, o que se escuta entre os principais assessores de parlamentares americanos é que já deu para ele, e aí surge todo tipo de especulação. O que eu vejo é a especulação, para ela se tornar real, ela tem que perdurar dias após o fato. No dia seguinte, ela sempre parece ter uma força muito maior, mas uma semana depois, talvez não. Então, eu acho que é isso que nós temos que ver. O ambiente político daqui a uma semana vai ser muito mais decisivo do que o de hoje, que está contaminado por toda a emoção do que aconteceu ontem. Muito bem. Então, para ver se a gente está na mesma página, o seu cenário base é uma disputa entre Trump e Biden, mesmo depois dessa participação do Biden nesse primeiro debate. E, sendo assim, quem é o favorito na sua avaliação? Porque saíram algumas pesquisas também logo depois do debate, né? Qual é a sua visão? As pesquisas, obviamente, elas favoreceram ao Trump. Agora, nas últimas semanas, o Biden estava recuperando espaço perdido nos estados-chave, nos estados mais independentes, como Michigan, como Pensilvânia. O fato é, os dois candidatos, eles têm inúmeras fragilidades. Fragilidades que são muito mais claras do que qualquer força que eles tenham a ter. Enquanto, por um lado, o Biden demonstrou uma imensa fragilidade de eloquência, de posicionamento em relação aos fatos, o Trump também destilou inúmeros fatos inventados e coisas que ele tirou da cabeça dele que não tem nenhum nexo com a realidade. Isso, aparentemente, não afeta o eleitor do Trump, mas a fragilidade que o Biden demonstrou afeta o eleitor do Biden. Então, a vantagem que o Trump pode ganhar nesses próximos dias é muito importante. Interessante. Então, para a gente fechar o aspecto do primeiro debate e aprimorar a nossa análise em relação a efeitos na geopolítica, na economia e no agro, a gente está partindo de um contexto em que você classificou que a participação do Biden nesse primeiro debate foi considerada péssima, que ainda assim o seu cenário base é de uma disputa entre Trump e Biden, e os dados que você tem à disposição hoje mostram um favoritismo de Trump. Dado esse cenário em que estamos na mesma página, a minha pergunta para você é: o que você espera que aconteça na economia, na geopolítica, com impactos no agro, se o seu cenário em que Trump é o favorito se concretizar nessa eleição de novembro? Olha, se o Trump sair vencedor, isso vai mudar muito o ambiente geopolítico global. É inegável, inclusive pessoas próximas aqui da equipe dos republicanos, eles sabem que uma vitória do Trump é tudo que a China e a Rússia querem. Porque o processo isolacionista
que o Trump traz na narrativa dele, que inclusive é parte do slogan dele, América em primeiro lugar, isso beneficia muito as ações desses dois países. Por quê? Por mais que o Trump ele trouxe um combate e um ataque comercial contra a China ela acabou sofrendo muito mais quando esse ataque ele se tornou volumoso pelo número de países que aderiram. Quem trouxe esse número de países para aderir a uma confrontação comercial econômica contra a China foi o Biden, porque pelo Trump ele faria isso sozinho perde a força. Por outro lado também, na Europa, o Trump ele é completamente contra qualquer tipo de financiamento à Ucrânia. Sabendo disso, a Rússia entende que, se a Ucrânia não tiver apoio financeiro e de armamentos dos Estados Unidos, a OTAN também não vai colocar armamentos no mesmo peso. E assim a Rússia ela vai conseguir tomar toda a Ucrânia sem muita dificuldade. O Trump argumenta que isso não é problema dele, mas no fato é que o impacto acaba trazendo um problema muito grande para os Estados Unidos, porque você diminui a credibilidade das alianças forjadas historicamente pelos Estados Unidos. Então, por mais que o Trump ele possa trazer benefícios diretos a empresas no país, como diminuindo impostos, no ambiente geopolítico global, ele enfraquece a posição de liderança dos Estados Unidos e reforça essa condição mais isolacionista dos Estados Unidos. Dentro desse contexto, quais efeitos colaterais a gente sentiria no agro do Brasil, na sua avaliação? Olha, o Trump ele pode, por exemplo, negociar uma força com outros países, um ambiente onde a compra de produtos agrícolas americanos se torne uma peça quase que obrigatória para poder negociar outros temas com outros países. Por exemplo, fazer com que a Europa compre mais grãos dos Estados Unidos em troca do financiamento da OTAN e de outros equipamentos militares necessários para o fortalecimento da OTAN. O Trump ele é muito bom desse tipo de negociação por troca e por barganha. Ele não vai ter o menor interesse em relação ao Brasil, seja o governo de esquerda, seja o governo de direita, porque isso não faz parte da lógica dele. Ele vai entender que em algum momento os Estados Unidos eles enxergam no Brasil uma rivalidade grande, e essa rivalidade em termos de exportação de grãos, ele vai acabar trabalhando para que isso gire e volte e seja a favor dos Estados Unidos. Além disso, indiretamente, com a Rússia tomando a Ucrânia e, de repente, pensando que pode, inclusive, ampliar o seu domínio em outros países, isso vai criar mais volatilidade, e essa volatilidade para um país não tão poderoso quanto o Brasil acaba prejudicando muito as nossas exportações. Na relação com a China, o que você enxerga? A relação com a China, ela deve ser mais estridente, mais vocal, com ataques contínuos, mas na prática vai também diminuir um pouco o ímpeto, porque hoje um dos grandes pontos para sufocar a China que os Estados Unidos vem fazendo são as alianças com Reino Unido, Austrália, Japão e a tentativa forte de trazer a Índia para o lado dos Estados Unidos. Essa arquitetura é altamente complexa e envolve aspectos comerciais importantes. Se o Trump se abstiver disso e determinar que não vale a pena abrir mão de gasto e de investir em relacionamento com outros países para sufocar a China e que fazer isso de uma forma independente e focada apenas na área comercial é o suficiente, é isso que ele vai fazer. E é isso que a China espera. A China duvida que os Estados Unidos, sob Trump, protegeriam Taiwan, enquanto sobre Biden ou sobre os democratas, independente de quem seja, eles podem ter um pouco mais de dúvida em relação a isso, apesar que Obama não defendeu a Ucrânia quando a Rússia tomou a Crimeia em 2014. A gente vai ter que te chamar mais vezes para atualizar essas questões. Taiwan é um tema que impacta e importa demais para a gente também. Fica aqui o convite para que você volte com atualizações direto de Washington. Tiago de Aragão, diretor da Arco Advice, obrigada pela companhia. Muito obrigado, um prazer. Igualmente, até a próxima.
E líderes da União Europeia concordaram em nomear Ursula von der Leyen para um mandato de 5 anos como presidente da Comissão Europeia. Vamos lembrar que von der Leyen é atualmente a presidente da Comissão. A nomeação dela precisa agora da aprovação do Parlamento Europeu em uma votação secreta. Para o agronegócio, isso importa, já que a Comissão Europeia é o braço executivo do bloco europeu e é responsável pela aprovação de diversas políticas, entre elas a Lei Antidesmatamento, aquela que proíbe a entrada de produtos agrícolas de área de desmatamento autorizadas, pelo governo brasileiro, para dar um exemplo. E a gente vai para o intervalo e já você vai ver que foi criado o primeiro imposto do mundo sobre as emissões da pecuária. É lá na Dinamarca. Será que essa moda vai pegar aqui no Brasil? A gente volta já com análise completa disso e muito mais. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Chegou o Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos, com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A Dinamarca aprovou o primeiro imposto ESG do mundo sobre agronegócios. O objetivo do país é atingir a meta climática de redução das emissões de gases. Na prática, a medida vai cobrar uma taxa sobre as emissões de carbono da pecuária, no valor de 300 coroas dinamarquesas, o equivalente a R$ 237 por tonelada de carbono em 2030, aumentando para 750 coroas ou cerca de R$ 590 até 2035. Os agricultores terão direito a uma dedução do imposto sobre o rendimento de 60%, o que pode fazer com que essa taxa fique um pouquinho menor. A medida faz parte de um projeto maior chamado de Acordo sobre uma Dinamarca Verde, que conta inclusive com o apoio de alguns setores do agro de lá. Esse plano do país inclui também uma reorganização histórica das áreas de agricultura, já que o governo vai retirar a produção de áreas na várzea de rios e criar áreas de floresta. Recentemente, a Nova Zelândia quis aplicar um imposto desse tipo, sobre gases de animais criados em fazendas, mas voltou atrás e desistiu da ideia depois de pressões do setor agro que acabaram levando ao cancelamento dessa prática.
O ministro da Dinamarca disse: seremos o primeiro país do mundo a introduzir um imposto sobre carbono na agricultura e queremos inspirar outros países a seguir na mesma direção. O ministro das Finanças está ansioso para que essa ideia seja replicada em várias outras regiões do mundo. Será que essa moda vai pegar aqui no Brasil? A gente vai saber agora. Celso Moretti é pesquisador e ex-presidente da Embrapa e está conosco para responder a pergunta. O imposto do carbono para o agro vem aí, mas é daqui a pouco. Primeiramente, seja bem-vindo, Celso. Obrigado, Kelly. Prazer estar com você aqui na Hora H do Agro. Obrigada, e convidamos também para nos fazer companhia o Daniel Vargas, que é professor da FGV. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Muito obrigado, Kelly. Um prazer estar com você e com o Celso. Muito obrigada e vamos direto ao ponto. Celso, diga pra gente, vem aí um imposto do carbono, essa ideia da Dinamarca, que é o primeiro país do mundo a criar um imposto de carbono que incide sobre o agro, ela vai inspirar outros países ao redor do mundo, inclusive o Brasil? Olha, Kelly, eu espero sinceramente que não inspire os brasileiros aqui, o nosso Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, a ter um dispositivo similar, né? É realmente inacreditável, na minha visão, né, que um país como a Dinamarca, enfim, né, extremamente moderno e com uma visão progressista, use uma ferramenta tão pouco criativa e perversa para o setor produtivo, que é a instituição de um imposto sobre o carbono, né? Então, contrariamente ao que eles dizem lá, eu espero que essa moda não chegue aqui, né? Como você bem colocou, a Nova Zelândia tentaram fazer isso lá, né? Um país que tem 5 milhões de habitantes e 25 milhões de cabeça, né, de caprino e ovinos, né? Eles não aceitaram, porque viram que isso poderia ser muito pernicioso para o setor produtivo lá. Então, eu também espero que não chegue aqui. Muito bem, então tem uma expectativa de que não chegue. Eu quero saber se, na sua opinião, professor Daniel, a sua expectativa é a mesma e essa moda não deve pegar aqui no Brasil? Ou você vê indícios de que sim, o agro pode ser taxado pelo carbono, como a Dinamarca fez, seja de maneira direta ou indireta? Eu acho que esses indícios, Kelly, estão sempre espalhados e presentes no debate brasileiro sobre a transição verde. Então, a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, inúmeras reuniões, debates, tentativas de colocar na conta da agricultura, em particular da pecuária, a responsabilidade pela redução de emissões e pela transição verde. Agora, sabe o que é interessante? O que fez com que a Dinamarca, nesse contexto em que nós nos encontramos, desviasse do rumo que a própria Europa ou a Nova Zelândia estão adotando? E me parece que, embora não seja possível traçar uma relação de causa e efeito, há algo em comum entre o que vários países na Europa fizeram, a Nova Zelândia fez e a Dinamarca não. E em comum foi um conjunto de protestos que reorganizou os termos da discussão sobre a transição verde. De todos os países da Europa, os únicos 3 em que não houve protesto de agricultores foram a Finlândia, a Suécia e a Dinamarca. A Nova Zelândia quis furar o sinal, criou uma lei, e essa lei, quando encontrou a vida real dos produtores, também cedeu à pressão política. Então, me parece que aqui tem um elemento, uma variável, que se torna cada vez mais central para a gente prever o que vai acontecer no futuro. É a capacidade do setor de reconhecer o que está em jogo, não apenas como um debate moral ou científico abstrato, mas uma agenda de discussão sobre quem vai arcar com os custos dessa chamada transição verde. Interessantíssimo esse ponto que você coloca sobre a organização do setor agropecuário na Europa, que gerou efeitos políticos e que levou à modulação e até o cancelamento de políticas que já avisavam esse tipo de taxação verde. Celso, você acredita que aqui no Brasil, se essa ideia inspirar algum governo, seja alguma ideia que venha nascer no Congresso ou no governo federal, a gente veria uma bancada do agro ou manifestações impedindo que isso se torne realidade, ou não? O caminho aqui no Brasil seria mais apaziguador, como na Dinamarca, e a gente teria um imposto verde por aqui também? Olha, eu creio que não seria nada apaziguador, Kelly. Acho que o professor Daniel colocou muito bem.
né, a questão da reação do setor, que não houve, né, como ele colocou na Dinamarca, e por isso que acabou passando de uma forma mais tranquila. Aqui nós temos um agro que é muito organizado, institucional e politicamente. Nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que é a frente mais poderosa do Congresso Nacional. Salvo engano, são mais de 330 parlamentares nas duas casas, na Câmara e no Senado, né? E eles estão sempre muito, muito atentos a qualquer dispositivo que venha tirar a competitividade do agro brasileiro, né? Então, eu não tenho dúvidas que, se isso vier a ser proposto, né, haverá uma resistência muito grande do setor produtivo, né, enfim, as frentes, as suas associações de produtores, tanto na pecuária quanto, enfim, na agricultura, mas também, né, no Congresso Nacional, né? E aí, no finalzinho, eu queria só fazer uma última observação, né, para não monopolizar agora, né, sobre o que eu vi lá em 2021, Kellen, que espelha um pouco, dá para entender o porquê a gente tem essa legislação aprovada assim tão facilmente lá na Dinamarca. Vamos voltar nesse ponto já para você dizer para a gente como que a Dinamarca chegou nesse lugar que é da criação desse imposto verde, para a gente aprender e não fazer igual, e também para a gente ver, Daniel, na sua avaliação, quais são os elementos, que eu vi que você fez um estudo, que podem sinalizar uma intenção de um imposto verde no Brasil, seja pela regulamentação da reforma tributária, seja pelo Pacto Global do Metano, do qual o Brasil é signatário, e também existem outros debates acontecendo que te levam a crer que o risco não é zero do agro ter que pagar num futuro não muito distante um imposto verde. Está correta a minha análise? Eu creio que sim, Kelly. O que é importante entender qual é a base em cima da qual a gente senta para discutir a agenda verde ou a agenda climática ambiental. E essa base ela foi criada nos últimos anos, sobretudo, sob a liderança da Europa. E ela tem um pressuposto. O pressuposto é que, para a gente avançar na economia, a gente precisa impor custos sobre determinadas atividades econômicas que a gente considera insustentáveis ou indesejáveis. E, portanto, o grande debate que surge a partir daí é quais são esse conjunto de atividades. Mas o roteiro, o script, é sempre o mesmo. Precisamos tributar ou colocar restrições regulatórias. Então, no debate brasileiro, a gente, de certo modo, importa esse roteiro internacional. E quando nós vamos debater a reforma tributária, a gente discute como vamos criar uma espécie de imposto do pecado, que vai ser agora regulamentado, não é, no avanço da nossa reforma tributária, e seleciona ali algumas atividades que emitem, por exemplo, o transporte. No debate sobre o mercado de carbono, como nós vamos colocar o agro como um setor responsável, portanto regulado, aumentando o custo da produção. Em outros debates brasileiros, como por exemplo, vamos criar uma tipologia verde. Quais são as atividades que a gente considera insustentáveis, boa parte da discussão está ligada ao uso da terra, cuja consequência é, nós precisamos colocar um conjunto de atividades de uso da terra nessa coluna de despesas, com o objetivo de, com isso, acelerar a nossa transição verde. Me parece que o erro, e é isso que os protestos europeus sinalizam, é que nós não podemos olhar para a transição apenas sob a coluna de custos, mas precisamos olhar sob a coluna da inovação. E é isso que me parece que falta no debate brasileiro, e talvez a Europa deveria também sinalizar um caminho nessa direção. Interessante. Celso, você dizia que em 2021 você esteve na Dinamarca e o que você percebeu que lá criou um terreno favorável para a criação hoje desse imposto do carbono. E a segunda pergunta que eu te faço para a gente arrematar aqui no painel é se você concorda com essa ideia da Dinamarca de que também prevê a compra de fazendas por parte do governo de áreas consideradas estratégicas. Isso está lá no Plano Verde que eles divulgaram essa semana para a gente finalizar a rodada. Muito bem. Em 2021, quando ainda presidente da Embrapa, eu participei de um seminário bilateral Brasil-Dinamarca sobre agricultura de baixo carbono. Foi um dia inteiro na Bolsa de Valores lá de Copenhague, né, onde nós pudemos apresentar as diversas iniciativas que o Brasil tem para descarbonizar a agricultura, né, como o RenovaBio, como a política da integração lavoura, pecuária e floresta e o plano agricultura de baixo carbono, ABC+, na sua segunda fase, né? O que ficou muito claro para você lá, Celso?
Olha, o que ficou muito patente foi que, enquanto o Brasil tem políticas públicas direcionadas para a descarbonização, né, como RenovaBio, integração lavoura, pecuária e floresta, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, né, em todos os momentos os dinamarqueses falavam que estavam pensando, estavam discutindo no que ainda deve ser feito, né, para descarbonizar. Ou seja, eles não possuíam nenhuma política pública, nenhuma ação concreta para descarbonizar, o que não me deixou surpreso. Então, quando eu vi essa criação desse imposto para a descarbonização do agro na Dinamarca. Muito bem, muito obrigada, Celso. Realmente é algo que já estava desenhado lá no passado. Eu volto com você, professor Daniel, para a gente fechar. Qual é a mensagem que tem que ficar para o agricultor, para o pecuarista do Brasil, a partir de todo esse debate que fizemos aqui? Olha, eu acho que a questão central, Keller, é a seguinte. Os países estão fazendo opção de como encaminhar a sua economia e as suas mudanças, digamos assim, na relação com o meio ambiente. A Dinamarca fez uma opção muito clara, e essa é uma opção de reduzir a participação do setor de produção de alimentos na sua economia nacional, sob o argumento de que é mais barato colocar essa conta no produtor rural do que na indústria. Qual é a opção que o Brasil fará? Nós iremos seguir o roteiro europeu e vamos colocar nas contas da produção de alimentos a responsabilidade pela chamada transição verde, ignorando todos os nossos ativos florestais, as nossas técnicas sustentáveis que o Celso mencionou e o nosso histórico de inovações, ou nós vamos seguir outro caminho, convertendo tudo isso que a gente já tem, não só em méritos ambientais, mas em vantagens econômicas para a gente ganhar mercado no mundo. É uma decisão importante e estratégica que precisa ser tomada. Professor Daniel Vargas, professor da Escola de Economia e Direito da FGV, muito obrigada pela sua presença. Agradeço também ao Celso Moretti, pesquisador e ex-presidente da Embrapa. Até a próxima, voltem sempre. E agora eu tenho um recado para você. Chegou a hora de libertar o potencial máximo da sua lavoura de soja com o herbicida pré-emergente Yamato, da Ihara. Imagine uma lavoura livre da Mato Competição que suga a energia da sua soja e sem preocupações com resistência. Com o Yamato isso é possível. Desenvolvido com uma nova tecnologia, o Yamato atua antes mesmo das plantas daninhas aparecerem, mantendo a sua soja limpa e pronta para render mais. E sabe o que é melhor? Yamato não afeta a cultura subsequente, garantindo segurança e alta seletividade. A sua lavoura limpa por mais tempo, proporcionando maior produtividade. Com o Yamato, você tem o melhor controle das principais plantas daninhas, graças à sua formulação de última geração. É o poder da inovação aliado à eficiência que só a Ihara oferece. Liberte-se da Mato Competição. Liberte-se das preocupações. Escolha Yamato para uma lavoura mais limpa, mais produtiva e mais rentável. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Realização Jovem Pan News.